de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz, Senhor. Hoje estou aqui na casa do irmão Laucir. Aqui é o Pinheirinho, né? Pinheirinho, né, irmão? Pinheirinho aqui, Chapecó. E vim aqui para nós ouvirmos o que Deus tem para falar para mim, para você, através do irmão Laucir, que vai estar neste dia trazendo uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, irmão Fabiano. Deus abençoe a vida dele. Amém. Que a gente vê aí o esforço do irmão aí para divulgar a palavra de Deus. E ele está no ídolo de Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Porque Jesus disse aos seus discípulos: "Ide pregar o meu evangelho a toda criatura." Verdade. Então nós temos orgulho, né, irmão? Sim. De ver ainda que existem homens e mulheres de Deus que estão ligados, estão congregados com as coisas de Deus. É isso aí. E temos chegando à reta final, porque eu creio que Jesus, muito breve, pelos sinais, por tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos vendo, Verdade. Jesus está voltando para buscar o povo dele. Verdade. Mas a palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E queremos nós, naquele dia, que eu, irmão Fabiano, uma coisa assim que me chama muita atenção. Eu até tenho falado para minha esposa, falado para os irmãos da igreja, Sim. que a maior preocupação na minha vida, se tiver galardão, amém. Se tiver pedra na coroa, amém. Mas se não tiver, essa é uma opinião formada própria por mim. O mais importante na vida da gente é a salvação. É isso aí, verdade. Porque não adianta, o próprio Jesus disse, não adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro. E perder o quê? A vida. A alma. Isso aí. Então, eu sempre oro, nas madrugadas, nas oportunidades que eu estou orando. Glória a Deus. Eu sempre peço para Jesus que Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu possa aquele dia estar preparado. Verdade. Porque, irmão, a preparação é tudo. É tudo. E o próprio Jesus também diz assim, primeiro buscai o quê? O reino. E a minha justiça. E as demais coisas. Ele vai acrescentar. Isso aí. Então, por isso que eu digo, irmão, muitas das vezes aconteceu comigo isso aqui. Talvez pode ter acontecido com você, mas temos que começar a se ligar nas coisas de Deus. Muitas vezes, o que acontece? Nós estamos fazendo as coisas inversas. Não é assim, irmão Fabiano? Muitos estão buscando as coisas acrescentadas em primeiro lugar e depois o reino em segundo lugar, né? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia, ela diz que os passarinhos não plantam. Verdade. Não plantam. Não plantam. E falta comida para os passarinhos. Eu tenho um pé de fruta aqui. Sim. É cheio de passarinho. Essa época aqui é fase das sementinhas vir. Sim. Tudo que é tipo de passarinho. Quem que dá isso aí? É Deus. Verdade, glória a Deus. E assim é nós, irmão Fabiano. Eu quero paralisar o senhor aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Muitos até podem criticar, podem até murmurar, mas o senhor está na palavra. O senhor está buscando primeiro o reino. Glória a Deus. Porque intermédio dessa mensagem aqui vai chegar em muitos lares, em muitas vidas, e muitas vidas vão começar a se ligar mais nas coisas de Deus. Verdade. Até o irmão Laucir, que o irmão comentou aqui, esse trabalhinho que eu faço através do YouTube é para exaltar a palavra de Deus e a Deus, e não para me vangloriar, porque isso que eu faço, irmão, isso eu gosto muito do que eu estou fazendo. Né? Quem sabe esse é um dos dons, um chamado. Mateus 12, versículo 34 diz que a boca do homem fala que está cheio o seu coração. Então eu gosto de fazer isso aqui. Volta e meia estou convidando um irmão, convido outro, o irmão vem, traz uma palavrinha, coloca no meu canal. E é benção, irmão. E eu mesmo me sinto edificado quando eu assisto 2, 3 vezes cada vídeo. Né? É muito significante, é muito importante. Então, deixar uma alerta aí para o povo de Deus. Orar pelo nosso país. É verdade. Porque o nosso país está na mão de Deus. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Amém. Porque jamais, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Jamais Deus vai deixar de ouvir a oração do justo. Amém. E nós queremos o que é bom para o Brasil. Verdade. Nós queremos
o Brasil, eu creio assim que Brasil e Israel é um dos únicos países. É aí que tá, irmão, é aí que eu digo. Feliz a nação que estiver ao lado de Israel. Ó, Israel aqui, ó. E se um dia puder ir para Israel, glória a Deus. Se não puder ir, glória a Deus também. Então, eu sempre digo e está na palavra. Né? Ai do homem ou da nação que estiver contra Israel. Por mais que Israel lá, a maioria dos judeus não são convertidos a Cristo, são judaísmo, mas mesmo assim Deus está lá, né? Tanto que Deus virá no final dos tempos para salvar Israel, na grande tribulação, né? E os gentios convertidos. E Deus vai se acertar com os judeus na sua volta. E por que ninguém peleja contra Israel? Não ganha? É a cidade de Deus. Não ganha. Então, o Brasil, vamos falar um pouco do Brasil. Brasil, por que, pela bondade de Deus, toda essa pandemia, tudo isso que aconteceu no Brasil, verdade. E o Brasil é o único. Olha como Deus ele abre porta, não tem porta. Glória a Deus. Quantas portas que Deus abriu por esses venezuelanos que vieram para cá, haitiano, e agora essa agregação de argentino. E o nosso país está abraçando. Por que não está? Por que está abraçando? Porque se nós olharmos para a Bíblia, nós somos todos irmãos. Sim. E até o dia, eu sempre volto e meio dizer que o Brasil é uma mãezona. Será que os outros países iriam fazer o que o Brasil faz? Estados Unidos, capaz. Coreia do Norte, China, você acha que eles iam... Veja a Venezuela. O Brasil está acolhendo... E muitos acreditam, irmão Laucir, que o Brasil ainda vai acolher muita gente ainda, muito estrangeiro. Né? Vai. Porque uma receita assim, que eu quero deixar para todos os irmãos que vão assistir essa live, é verídico, é realidade. O Brasil é um país, é um dos países, o único país, creio eu, do mundo, que é um país que ainda ora. Sim. Ainda é um país que consagra a vida. É um país ainda que é temente a Deus. Sim. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Né? Agora, tu já pensou, veja a Argentina, veja a Venezuela, veja esses outros países aí. É verdade. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos o quê? Criaturas. Passamos de ser criaturas para ser o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Glória a Deus. Agora, tu acha que Deus tem prazer de ver um filho dele juntando coisa do lixo para comer? Verdade. Aqui perto da minha casa, eu moro nas Venezuelanas, as pessoas vieram de lá, estão aí, e eles colocaram para mim, irmão Fabiano, que se eles vissem um animal, um cachorro, um gato, eles saíam desesperados para matar, para poder comer. Sim. Então, pense a situação que chegou ao ser humano. Mas eu quero deixar uma palavra aqui, já quero, irmão, aqui agradecer a Deus primeiramente, e deixar uma palavra para o nosso coração. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, e no versículo que diz assim, versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Então, esse dia Deus me fez entender, eu trouxe essa palavra numa igreja, e o Espírito de Deus me revelava o significado dessa palavra. Sim. E daí, muitas das vezes nós reclamamos perseguição. Muitas vezes, porque, eu vou dizer para você, o inimigo que ele está entrando principalmente nas igrejas, nos irmãos, é nos casamentos. Verdade. Ele está acabando com os casamentos. Ele está acabando ele quer acabar com o quê? Que se ele acabar a família, aí a família é a base. Mas ele pode até se meter. E muitas vezes nós choramos. É verdade. E muitas vezes nós não é só por isso. Muitas vezes passamos calúnia, difamação, afronta, choramos. Mas o que Jesus disse? Bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram. Glória a Deus. Por quê? Porque nós seremos consolados. Glória a Deus. Ele diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Então, Jesus nos deixa respaldo aqui, irmãos. E Jesus diz aqui também, no 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses deles é o reino do céu. Glória a Deus. Então, nós temos que ser o quê? Ter um espírito, humildade. Quando as pessoas nos afrontar, nos
guerrear, nós caluniar. O próprio Jesus disse que por causa do seu evangelho, muitos seriam perseguidos. Quantos que estão sendo mortos? Verdade. Sim. Estão sendo perseguidos. Que nem eu digo, o Brasil ele tem a oportunidade que muitos países não têm. Hoje nós temos, como o país é laico, nós temos a oportunidade de falar de Jesus nas ruas, nas praças, em público, coisa que muitos países não têm, né, irmão? De falar do Evangelho, de falar de Jesus. Lá é morto, ou sofre qualquer outro tipo de penalização, é preso, é deportado. E outra coisa, irmão Fabiano, olha que coisa linda, no versículo 5 de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Glória a Deus. Por isso que eu digo, irmão, vale a pena você servir a Deus. Vale a pena. Jesus, o que Jesus disse? Bem-aventurados que choram. Bem-aventurado, olha aqui, ó, bem-aventurado os mansos, porque deles, eles herdarão a terra. Glória a Deus. Então, eu sou uma testemunha viva, eu vim de lar cristão, eu nasci, eu já venho de meus avós evangélicos. Pessoas evangélicas, vocês podem ver, nós não somos melhores que ninguém, mas Deus tem responsabilidade com nós. Verdade. Ele cuida de nós. Glória a Deus. Ele só não cuida daquele que não quer que ser cuidado. Verdade. Então, irmão Fabiano, pessoas idosas, idôneas, evangélicos, morrem com fartura de idade. É verdade. Por quê? Porque está nessa palavra, manso. O que é mansidade? Não dá mal por mal, mas vencer o mal com o quê? Com o mal? Não, vencer o mal com o bem. Porque nós que se proclamamos cristãos, se proclamamos homens e mulheres que servem a Deus, verdade. Tem que ser manso. Mas tem vezes que nós engolemos um abacate. Verdade. Porque só o irmão sabe o que ele passa na família dele, e só eu sei o que eu passo na minha. Sim. Você acha que nós servimos a Deus? Nós não temos luta, nós é o que mais temos luta, verdade. Temos mais dificuldade, mais somos caluniados, mais somos afrontados. Mas Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque esses serão o que? Consolados. Glória a Deus. Se você vem chorando, se você vem passando luta, se você vem passando barreira, e talvez você não está entendendo. Eu era assim, eu não entendia, eu dizia, meu Deus, mas eu te sirvo, por que isso tudo está acontecendo na minha vida? E daí o Espírito Santo de Deus vinha e revelava, você é meu servo, você está me servindo. Glória a Deus. Você acha que se você vem para me servir, você vai ter só abundância, Não, todos os dias nós temos que matar um leão. Verdade. Todos os dias. Mas Jesus disse. Então preferimos muitas vezes, irmão Fabiano, fazer o quê? Chorar. Quanto eu chorei já, irmão. Nem me fala, irmão. Irmão, eu passei por um processo. Eu passei por um processo aí há pouco tempo aí que eu pensei que eu não ia aguentar. Sim. Mas eu tinha que passar por isso. Por não ver Jó, quem foi? Jó passou. Irmão Fabiano, o que é para você passar? Você vai passar. Verdade. O que é para o Laucinho passar, o Laucinho vai passar. O que é para você, o Vinte, passar, você vai passar. Porque Jesus, olha, o que Jesus devia? Nada. Não dependuraram ele numa cruz? Não, os próprios sacerdotes foram os que condenaram Jesus? O próprio do povo dele. O próprio, que nem dizer, os próprios povo dele. Seus rejeitaram. Preferiram o que? Barrabás? Verdade. De que Jesus? Então, eu me orgulho, irmão, com todo carinho, eu gosto assim de falar as coisas que o meu coração sente. Glória a Deus. Eu tenho muito orgulho do irmão, assim, porque eu vejo as postagens do irmão fazendo a obra de Deus. Porque eu tenho certeza, eu não sei nada da vida do irmão, não me interessa. Mas Deus sabe. Mas eu tenho um sentimento que o irmão passa muita luta. Passou muita luta, muita dificuldade, muita coisa ruim aconteceu na vida dele. Com certeza, irmão. Mas por quê? Muitas vezes, quantas vezes chorou no quarto sozinho? Verdade. Ou na rua, ou em outro lugar chorou.
E até pedia para Deus, Deus, por que tudo isso? Porque Deus tem um propósito na vida do Amém. irmão. Glória a Deus. Deus tem um propósito, uma coisa muito grande, uma coisa muito séria. Amém. Então, Glória a Deus. Você pode ter certeza, irmão, que nessa tarde que nós temos aqui, eu senti no meu coração de dizer para o irmão que Deus vai levantar o irmão nessa nação para ser um grande ganhador de almas para Amém. Jesus. Amém, Jesus. Mas o irmão vai ter que enfrentar, vai ter que passar, vai ter que chorar muito. Glória a Deus. Eu chegar onde eu cheguei, meu Deus, eu tive quantas vezes no vale da sombra da morte, mas Deus cuidou de mim. Glória a Deus. Eu não tinha casa, eu não tinha nada na vida. Era uma pessoa, que nem se diz assim, no meio de uma família, sempre tem a ovelha negra. Eu era a ovelha negra. Sim. Todo mundo dizia que eu não ia dar nada, que eu não ia chegar a lugar nenhum. Deus me exaltou, Deus me honrou. Glória Hoje a Deus. tenho uma família abençoada, uma esposa, um filho, os filhos abençoados, tenho um lar que Deus me deu. Então por isso que eu digo, irmão, mas chorei muito. Aqui Jesus dos bem-aventurados que choram. Verdade. E aqui diz aqui, irmão, no 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão Fartos. Saciados. Glória a Deus. Olha, irmão, por isso que eu digo, essa palavra aqui, ela é... Glória a Deus, E que nem eu tenho certeza que essa palavra eu estou profetizando por irmão. Glória a Deus, amém. Eu vou te dar essa palavra aqui, que Deus Amém. tocou no meu Eu coração. recebo em nome de Jesus Cristo. Bem-aventurado, olha essa palavra para ti, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus. A tua justiça vai chegar. Glória a Deus. A tua hora vai chegar e você vai dizer, um dia eu estive na casa de um servo de Deus Glória a e Deus. Deus usou ele ali, que Deus ia me exaltar. Com Deus certeza. ia me honrar, mesmo que vamos abrir um parente aqui, que a mãe e o pai, a esposa e o filho, vamos dizer que a família não acredita nele, uma comparação, não é isso que está acontecendo. Mas mesmo que eles não acreditem, Deus acredita. Glória a Deus. O que aconteceu comigo, a minha família não acreditava em mim. Deus te diz, matou a minha própria mãe. Mas porque ela queria, não, porque a ignorância dela. A pessoa, quando ela não tem uma comunhão, ela não tem um contato com Deus, ela não tem uma visão de uma pessoa evangélica, uma pessoa de Deus. É. E prefira palavras. Olha, se eu fosse fazer, as pessoas que me fazem mal, eu não retribuo com o mal. Eu abençoo a vida. Glória a Deus. Essa palavra que Deus me deu para o irmão Fabiano. Amém. Bem-aventurado. Essa palavra é para ele. Glória a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A tua justiça vai chegar. Amém. E pode ter certeza, irmãos, que Deus, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não está fácil, está difícil. É verdade. Está muito difícil. Fácil, tá, sabe para quem? Para quem quer levar uma vida Do jeito que... do jeito que ele quer. É. Porque hoje todo mundo é evangélico. É. Todo mundo é crente. Ó, eu vejo eu estou fazendo uma crítica construtiva aqui. Eu estou vendo aí cantores, cantoras, andam quase seminua, cantores que andam cantando música de uma fonte, meu querido, não pode dar duas águas. É. Ou ela dá doce, ou ela dá salgada. Verdade. Ou você é de Deus, ou você não é. E hoje está tão fácil. Você vê as pessoas aí, eu sou evangélico, mas que testemunho de evangélico que você está dando? É verdade. Não sei, porque hoje um irmão esses dias me convidou, não vou citar o nome dele por ética, para me ministrar a palavra na igreja dele, mas ele já me deu, que nem diz o ditado, já me deu a letra para mim. Pois é, irmão, aqui eu gosto de convidar as pessoas porque tá tão difícil de ganhar as almas, tá tão difícil. Eu digo, não, irmão, eu prego aquilo que Deus colocar no meu coração. Glória Eu a não Deus. venho aqui para amaciar o ego de ninguém. Eu tenho responsabilidade com a palavra. Glória a Deus. E você pregando a palavra ela tem poder, a palavra ela tem efeito. E quero concluir aqui, irmão. E aqui para o 8, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão. A Deus.
Glória a Por Deus. por isso que eu digo, irmão Fabiano, eu gosto de falar, mas o que eu amo é a palavra. Eu também. Não, é que nem eu falei, né, irmão? Eu tô aqui por causa de Jesus, por causa da palavra de Deus. E outra, eu creio, eu não duvido em revelação, em profecia, não, quem sou eu? Sim, Mas eu, para mim, tenho assim, para mim, que a maior revelação a palavra. é a palavra. É isso aí. Glória a Deus. Olha que Jesus diz aqui, ó, Verdade. bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Meu Deus, glória a Deus. Então, quando Deus quer falar puro de coração, coração você não pode É, ter raiz de amargura. Coração você tem que saber perdoar. Eu passei, que nem diz o ditado, eu engoli tanto abacate na minha vida. Eu era uma pessoa bem perversa, mas Jesus me converteu. glória a Deus. E Nada diferente da minha vida, irmão. não, mas irmão, eu era. É quase praticamente normal. Só- né? só que as- Claro, uns são demais, outros já são. Agora as coisas de Deus começam aqui pelo quê? Pelo coração. Sim, E quando ele diz bem-aventurado, verdade. os puros de coração, porque eles verão. Porque por ele, você tem que ter, você não pode ter maldade. É. Você não pode ter dúvida. Você tem que amar. É difícil se amar teu inimigo, mas é a lei de Deus. Verdade. Se você não amar, olha que Deus diz, aquilo que você vê, como é que você pode amar Deus, irmão? É, verdade. Não tem como, irmão. Não tem. É. Não tem. E a pessoa que tem Deus, que ela tem oração, ela tem palavra, ela tem argumento. É, verdade. Hoje você vai em umas igrejas, não vamos citar nome por ética, mas não tem mais palavra, não tem mais graça. Verdade. É claro que todo mundo quer viver bem, Sim. quer ter uma família. A base de tudo, eu escutei uma irmã pregar e é verdade o que ela falou, irmão. Ela disse que não é para você pedir um casamento, é para você pedir uma família. Sim. E é uma realidade, É verdade. porque a família é tudo. É. A esposa, a família, os filhos, é a mãe, é o pai. Privilégio, irmão, daquele que teve o pai. Eu nunca tive um pai. Até porque o casamento é fácil ter, né, irmão? Arrumar, mas agora manter a família, o casamento aí que é o difícil. E não né? é, irmão. É. E quando é mais difícil, é quando um serve a Deus e o outro não serve. É, aí que tá, jogo desigual. terrível. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei muito bem o que é jogo desigual. É terrível. É, um vai pra cá, outro vai pra lá, Então, mas vai chegar a hora que Deus vai pelejar. Porque Amém. Deus sempre peleja pelo que é certo. Glória a Deus. Agora, seja o irmão ou seja eu, por mais que servimos a Deus, mas se nós, no caso, nós estiver errado, Deus vai pender pro lado que está certo. Verdade. É assim que funciona, né, irmão Fabiano? é sim. Então, por isso que eu te digo nessa tarde. Certeza. Eu quero deixar essa palavra aqui. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter esses requisitos na nossa vida. Nós temos que saber perdoar, saber amar, saber entender. Muitas vezes podemos estar até certo, mas vamos se colocar no lugar de errado. É, verdade. Não é verdade, É irmão? verdade, sim. Porque às vezes a pessoa que está na nossa frente, ela acha que a gente sabe que ela está completamente Sim. errada, mas vamos deixar. É o que eu digo, por mais que você está certo ou errado, vá até a pessoa, se acerte, peça perdão. Por mais que você está certo e ela errada, mas procura fazer com que ela entenda que você não tem mágoa, né? Que você Verdade. perdoou ela, que você tem que estar de bem, tem que estar em paz com todo mundo, né? Como diz a palavra. E para concluir, irmão, vou deixar uma palavra aqui, a última. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse. No 10, do 5 de Mateus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da minha justiça, porque deles é o reino do céu. Glória a Deus. Que coisa linda, né, É irmão? muito lindo. Que Jesus ele deixou uma instrução perseguido. Sim. E o que Jesus, bem-aventurado, É. quando sois o quê? Perseguido, né? Por minha causa. Injuriado. Caluniado, difamado. E aqui no 12, olha bem, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Verdade.
Glória a Então, Deus. olha o respaldo aqui, ó. Se a pessoa que tem Deus, ele tem que ter Bíblia. Sim, verdade. Para ele ter uma base. Porque aqui, o que Jesus disse para os próprios discípulos quando ele estava dando esse sermão? Que ele estava no monte. Ele deu esse sermão para os discípulos e para aquele povo que estavam ali. Isso aqui hoje ele serve para o irmão e serve para mim. E daí muitas vezes você não entende por que você passa calúnia, por que você passa perseguição. Mas o próprio Jesus disse, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande... Quer dizer que além de Jesus morrer na cruz por mim, pelo irmão, derramar o sangue dele, ainda nós vamos ter um galardão? Glória a Deus. Não, na realidade, irmão, verdade. não merecia nada. Não merecia nada. O irmão medita um pouco nessa palavra, o irmão. Sim, né? Que nem eu digo em Mateus capítulo 5, ali do versículo 1 ao 12, as bem-aventuranças. Essa é a passagem que eu gosto muito de ler, irmão, quando eu vou conversar com alguém, principalmente com quem não conhece a palavra, até mesmo para uma palavra de consolo, né? Leio Mateus 5 ali, ó, bem-aventurados os limpos, os pacificadores, os mansos, né? Os que são perseguidos. É uma palavra muito forte, de esperança, né? Que levanta o ânimo das pessoas, que dá ânimo, alegria também, né? E também sempre, além dessa, entre outras também passagens. Então assim, irmão Lacir, eu por mim eu ficava aqui muito mais tempo, né? Mas o tempo já está chegando ali. Concluído. Então assim, ó, eu quero agradecer, irmão Lacir, por essa palavra maravilhosa. Eu recebo, irmão Lacir, que você também receba o que o irmão Lacir leu aqui para nós, explicou. E eu digo assim, irmão Lacir, perseverança sempre, Mateus 24, 13, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então continua assim, irmão Lacir. E uma coisa, não cortando o irmão aqui, eu só quero que o irmão leia essa palavra aqui, ó. Essa é a chave. 24 de Mateus. 24. Olha o que precisa também. Versículo 24 de Mateus 5. Deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Forte, né? É forte. Então por isso que eu digo, irmão, que quando fala em pureza, coração, fala em... Verdade. O irmão falou uma palavra no começo ali. Não adianta, você pode dar teu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor. 1 Coríntios 13, então fala do amor. Eu quero concluir aqui, quero agradecer primeiramente a Deus, irmão Fabiano, e uma pessoa maior, a hora que o irmão sentir, pode vir aí que nós temos para fazer as coisas de Deus. Glória a Deus. E continue assim, irmão, porque eu tenho certeza e convicção que grandes coisas Deus tem na sua vida. Amém. Que Deus abençoe o irmão e a todos os ouvintes. Glória a Deus. Eu também quero deixar aqui, irmão Laucir, para o irmão Laucir e para você que também está envolvido com a obra de Deus, assim como o irmão Laucir, eu também através do YouTube e do Facebook, as redes sociais, eu vou deixar aqui para você ler na tua Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 12, irmão Laucir. O que Jesus diz, deixou dito para aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus, com aqueles que têm compromisso com Ele e a sua palavra. Amém? Então eu quero aqui agradecer a Deus, ao irmão Laucir por ter aceitado o meu convite. Irmão Laucir, que Deus abençoe tua família, teu trabalho, teu ministério, teu casamento, a tua saúde. E continua assim, firme, irmão, com Jesus. Como eu sempre digo, não deixe nada nem ninguém te tirar da presença de Deus, dos caminhos de Deus. Não deixe nada e nem ninguém te tirar da porta estreita. Não importa o que venha, irmão, sobre a tua vida. Porque as adversidades, muitas das vezes, elas vêm para nos deixar muito mais forte. Eu digo isso por experiência própria. As adversidades que veio sobre a minha vida, irmão Laucir, me deixou muito mais forte espiritualmente. Ao contrário de muitos que acabam abandonando Cristo, vai para a bebida, se joga, né, para a prostituição, volta para a porta larga, né, e por causa de alguma adversidade. Então, temos que ser que nem Jó, que meu irmão falou aqui. Que nem Jó, que sendo que nem Jó, nós seremos mais que vencedores. Amém? E que Deus te abençoe através dessa mensagem e até a próxima, se Deus quiser.